muita confusão, ainda hoje existe muita confusão sobre o conceito de PPP, sobre o conceito de parceria público-privada, e confusões que são perfeitamente justificáveis em vista da, eu diria assim, da impossibilidade de se traduzir o conceito em inglês de PPP para o conceito em português de PPP. Né? O conceito em inglês de PPP, Public-Private Partnerships, é um conceito muito mais abrangente que o conceito de PPP adotado pela Lei 11.079, a lei brasileira sobre as PPPs. O conceito em inglês de PPP corresponderia, em ampla medida, a um conceito tradicional no direito brasileiro, que é o conceito de parcerias da administração. Tá? Portanto, vocês percebem que é um conceito extremamente abrangente. O conceito de PPP em inglês envolveria todos os tipos de concessão, tá? Envolveria os public enterprises, as empresas públicas, ou melhor, empresas públicas não, as sociedades de economia mista, tá? Envolveria esses contratos que são geralmente referidos pela sua sigla, né, que representa a sua estrutura econômica, como os BOTs, DFBOTs, né, Build, Operate and Transfer, BOO, Build, Operate and Own, DFBOT, enfim, envolveria estes contratos, né? Envolveria alguma coisa como, por exemplo, uma joint venture, um consórcio celebrado entre a Petrobras e uma empresa privada. Isso, no conceito americano, Public-Private Partnerships, de PPP, no conceito americano e inglês, isso seria um típico caso de PPP, porque temos uma empresa, uma sociedade de economia mista, que tem a maioria do seu capital em mãos do governo, celebrando um contrato de longo prazo, uma parceria de longo prazo, com uma empresa privada. Então, um consórcio celebrado pela Petrobras poderia ser caracterizado em inglês como uma PPP. Então, assim, é só apenas para mostrar que o espectro do que se chama de PPP em inglês é extremamente amplo. E quando se tenta fazer essa tradução para o Brasil, para o contexto brasileiro, geralmente cria-se uma confusão. Porque no Brasil, PPP, a Lei 11.079, ela vai chamar de PPP duas espécies de concessão. Então, o conceito de PPP é um conceito de PPP no direito brasileiro é um conceito muito específico, muito pontual, né? E duas espécies de concessão que também a doutrina tem tratado de uma maneira simétrica, mas que são, na verdade, mas que possuem entre si, né, muitas assimetrias. Né? A Lei 11.079 fala da concessão patrocinada, né, e fala da concessão administrativa. Né? E estamos falando aí de, como diriam os americanos, animais completamente diferentes. Né? Eles têm de parecido alguma coisa na sua estrutura econômica, né? Mas do ponto de vista jurídico estamos falando de coisas dessemelhantes. A concessão patrocinada é simplesmente a concessão comum de serviço público que todos nós conhecemos, todos os senhores conhecem, né? O Brasil tem uma ampla experiência nisso, teve toda uma experiência nisso durante o processo de desestatização, ao qual se acopla a possibilidade do pagamento de um subsídio público, né? Pagamento este que pode ser garantido por diferentes estruturas, desde um seguro, né, emitido, por exemplo, multilateral ou por uma monoline, né, oxalá torne possível que as monolines atuem, entrem e comecem a atuar no Brasil nesse setor, até no sistema que foi criado pelo Estado de São Paulo ou pelo governo federal, né, um sistema de garantias por meio da criação de um ente estatal que tem por objetivo prover essas garantias. Né? No caso do Estado de São Paulo, você tem a CPP, é uma empresa pública. No caso do governo federal, você tem um fundo garantidor que, em ampla medida, funciona como uma empresa pública, como uma sociedade de economia mista. Então, o que temos aí, quando falamos em concessão patrocinada, é a própria estrutura da concessão comum, sendo que há a possibilidade do pagamento do subsídio. É bom notar que isso não é uma coisa completamente nova no Brasil. Né? A Lei 8.987 já previa a possibilidade de subsídios, né? de se outorgar subsídios a concessionários. Só que ela exigia, para isso, autorização legal específica.
Né? Tem também lá uma disposição da Lei 4.320, né, que é a Lei de Contabilidade Pública, que também exigia disposição legal específica para se fazer subvenção econômica a empresas lucrativas. Então, na verdade, o que a Lei de PPP fez foi tornar possível este tipo de estrutura, independentemente de autorização legal específica para cada projeto. Né? Bom, então, falamos um pouco da concessão patrocinada. Na outra ponta está a concessão administrativa, né? Que é, como eu vinha falando, é bem diferente da patrocinada em diversos aspectos. Em primeiro lugar, a concessão administrativa não é uma concessão em sentido jurídico. Né? Quando falamos em concessão patrocinada, né, em concessão de serviço público em geral, os senhores estão cansados de ouvir falar nesse termo, o que está por trás da ideia de concessão é a atribuição ao Estado do dever, do poder-dever, ou do dever-poder, de explorar determinadas atividades que são essenciais à coletividade. Né? Ou seja, por trás da ideia de concessão está uma teoria do serviço público, né, que atribui ao Estado a necessidade ou a obrigação, né, de explorar determinado serviço. O Estado, então, como titular dessas atividades, transfere, conceder é esse ato jurídico, né, de transferir para o particular a possibilidade, outorgar para o particular a possibilidade de explorar o serviço cuja responsabilidade é do Estado, em última análise, do Estado. Bom, quando nós falamos de concessão administrativa, não estamos falando de nada nesse sentido. Estamos falando... não há aí, concessão administrativa se aplica às atividades econômicas em sentido estrito em geral. Ou seja, mesmo onde não haja serviço público, mesmo onde não haja a responsabilidade do Estado de prestar um determinado serviço, mesmo onde não exista essa construção, que é uma consequência da existência no nosso direito de uma teoria do serviço público, tá? É possível se fazer concessão patrocinada. E aí eu vou pontuar, e depois eu explico rapidamente, o objetivo da concessão patrocinada no nosso ordenamento, ela foi criada no nosso ordenamento, o objetivo da concessão administrativa no nosso ordenamento, ela foi criada no nosso ordenamento, a concessão administrativa, para permitir que se aplicasse aos contratos de prestação de serviço que estão sob o âmbito da Lei 8.666 a estrutura econômica, né, que aplicávamos até então apenas às concessões de serviço público. Que estrutura econômica é esta? Que estrutura econômica é essa que era incompatível com a Lei 8.666 e que a criação agora da concessão administrativa na Lei de PPP permite que a gente consiga utilizar, que a gente consiga implementar. A estrutura econômica que a 8.666 não nos permitia utilizar e que agora a ideia de concessão administrativa nos permite é um contrato, né, que exige do parceiro privado um investimento pesado, portanto, tendente a ser um contrato, um projeto de capital intensivo, né? Um investimento pesado do parceiro privado em uma infraestrutura para a prestação de serviço, investimento esse que ele remunera e amortiza, tá? Cobrando do usuário tarifa e percebendo subsídio público, ou percebendo apenas subsídio público. Tá? Era impossível, no âmbito da Lei 8.666, se celebrar este tipo de contrato. E era impossível porque a Lei 8.666 restringia os contratos de prestação de serviço a um máximo de 5 anos. Tá? Então, não daria para um parceiro privado fazer um investimento pesado numa infraestrutura que ele remunerasse amortizasse em apenas 5 anos. Por isso, que os contratos de PPP, que a lei de PPP estabelece que contratos de PPP tem que ter, no mínimo, 5 anos, no máximo 35 anos, para que você tenha a possibilidade de contratos com prazo longo o suficiente para o parceiro privado fazer a amortização do seu investimento. Então, é esse o objetivo da concessão administrativa, é permitir o uso dessa estrutura econômica nos contratos de prestação de serviço que estavam sob a égide da Lei 8.666.